Título 4. Disposições penais. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 283º. Para os efeitos penais são considerados membros e funcionários da Justiça Eleitoral. Os magistrados que, mesmo não exercendo funções eleitorais, estejam presidindo juntas apuradoras ou se encontrem no exercício de outra função por designação de tribunal eleitoral. 2. Os cidadãos que temporariamente integram órgãos da Justiça Eleitoral. 3. Os cidadãos que hajam sido nomeados para as mesas receptoras ou juntas apuradoras. 4. Os funcionários requisitados pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, além dos indicados no presente artigo, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 2º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou em sociedade de economia mista. Artigo 284º. Sempre que este Código não indicar o grau mínimo, entende-se que será ele de 15 dias para a pena de detenção e de 1 ano para a de reclusão. Artigo 285º. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 e 1/3, guardados os limites da pena cominada ao crime. Artigo 286º. A pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional, de uma soma de dinheiro, que é fixada em dias-multa. Seu montante é, no mínimo, 1 dia-multa e, no máximo, 300 dias-multa. Parágrafo 1º. O montante do dia-multa é fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, devendo este ter em conta as condições pessoais e econômicas do condenado, mas não pode ser inferior ao salário mínimo diário da região, nem superior ao valor de um salário mínimo mensal. Parágrafo 2º. A multa pode ser aumentada até o triplo, embora não possa exceder o máximo genérico caput, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do condenado, é ineficaz a cominada, ainda que no máximo, ao crime de que se trate. Artigo 287º. Aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei as regras gerais do Código Penal. Artigo 288º. Nos crimes eleitorais cometidos por meio da imprensa, do rádio ou da televisão, aplicam-se exclusivamente as normas deste Código e as remissões a outra lei nele contempladas. Capítulo 2. Dos crimes eleitorais. Artigo 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 290. Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo deste Código. Pena: reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa. Artigo 291. Efetuar o juiz, fraudulentamente, a inscrição de alistando. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 292. Negar ou retardar a autoridade judiciária, sem fundamento legal, a inscrição requerida. Pena: pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 293. Perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento. Pena: detenção de 15 dias a 6 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 294. Revogado pela Lei nº 8.868, de 14 de abril de 1994. Artigo 295. Reter título eleitoral contra a vontade do eleitor.
Pena, detenção até 2 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 296º. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. Pena, detenção até 2 meses e pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 297º. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Artigo 298º. Prender ou deter eleitor, membro de mesa receptora, fiscal, delegado de partido ou candidato, com violação do disposto no artigo 236º. Pena, reclusão até 4 anos. Artigo 299º. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena, reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 300º. Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Artigo 301º. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar, em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Pena, reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 302º. Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Pena, reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa. Artigo 303º. Majorar os preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, tais como transporte e alimentação de eleitores, impressão, publicidade e divulgação de matéria eleitoral. Pena, pagamento de 250 a 300 dias multa. Artigo 304º. Ocultar, sonegar, assambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato. Pena, pagamento de 250 a 300 dias multa. Artigo 305º. Intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no seu funcionamento sob qualquer pretexto. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 306º. Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar. Pena, pagamento de 15 a 30 dias multa. Artigo 307º. Fornecer ao eleitor cédula oficial já assinalada ou por qualquer forma marcada. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 308º. Rubricar e fornecer a cédula oficial em outra oportunidade que não a de entrega da mesma ao eleitor. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 309º. Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem. Pena, reclusão até 3 anos. Artigo 310º. Praticar, ou permitir membro da mesa receptora que seja praticada, qualquer irregularidade que determine a anulação de votação,
salvo no caso do artigo 311º. Pena, detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Artigo 311º. Votar em sessão eleitoral em que não está inscrito, salvo nos casos expressamente previstos, e permitir, o presidente da mesa receptora, que o voto seja admitido. Pena, detenção até 1 mês ou pagamento de 5 a 15 dias multa para o eleitor e de 20 a 30 dias multa para o presidente da mesa. Artigo 312º. Violar ou tentar violar o sigilo do voto. Pena, detenção até 2 anos. Artigo 313º. Deixar o juiz e os membros da junta de expedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna e antes de passar à subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a expedição pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. Pena, pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Nas sessões eleitorais em que a contagem for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não expedirem imediatamente o respectivo boletim. Artigo 314º. Deixar o juiz e os membros da junta de recolher as cédulas apuradas na respectiva urna, fechá-la e lacrá-la, assim que terminar a apuração de cada sessão e antes de passar à subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a pravidência pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. Pena, detenção até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Nas sessões eleitorais em que a contagem dos votos for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não fecharem e lacrarem a urna após a contagem. Artigo 315º. Alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses documentos votação que não corresponda às cédulas apuradas. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 316º. Não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou da apuração os protestos devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 317º. Violar ou tentar violar o sigilo da urna ou dos invólucros. Pena, reclusão de 3 a 5 anos. Artigo 318º. Efetuar a mesa receptora a contagem dos votos da urna quando qualquer eleitor houver votado sob impugnação. Artigo 190º. Pena, detenção até 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 319º. Subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro de um ou mais partidos. Pena, detenção até 1 mês ou pagamento de 10 a 30 dias multa. Artigo 320º. Inscrever-se o eleitor, simultaneamente, em 2 ou mais partidos. Pena, pagamento de 10 a 20 dias multa. Artigo 321º. Colher a assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro de partido. Pena, detenção até 2 meses ou pagamento de 20 a 40 dias multa. Artigo 322º. Revogado pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 323º. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral, fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano, ou pagamento de 120 a 150 dias multa. Parágrafo único. Revogado.
Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatos. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3, até metade se o crime é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou de rede social, ou é transmitido em tempo real. Segunda 2 envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Artigo 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos, e pagamento de 10 a 40 dias multa. Parágrafo 1. Grau nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Parágrafo 2º. A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida. E se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido, não foi condenado por sentença irrecorrível. Segunda 2 Se o fato é imputado ao Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Terceira 3 Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Artigo 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano, e pagamento de 5 a 30 dias multa. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Artigo 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena: detenção até 6 meses, ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena. E se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Segunda 2 No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio empregado, se considerem aviltantes. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 20 dias multa, além das penas correspondentes à violência prevista no Código Penal. Artigo 326. Graus A. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral. Pena: reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção. Parágrafo 3º. Incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala, por qualquer meio ou forma, o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Artigo 326. Graus B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3, se o crime é cometido contra a mulher e gestante. Segunda 2 maior de 60
60 anos. Terceira 3 com deficiência. Artigo 327º. As penas cominadas nos artigos 324º, 325º e 326º aumentam-se de 1/3, até metade, se qualquer dos crimes é cometido. E 1 contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Segunda 2 contra funcionário público, em razão de suas funções. Terceira 3 na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa. Quarta 4 com menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. V5 por meio da internet ou de rede social ou com transmissão em tempo real. Artigo 328º. Revogado pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 329º. Revogado pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 330º. Nos casos dos artigos 328º e 329º, se o agente repara o dano antes da sentença final, o juiz pode reduzir a pena. Artigo 331º. Inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado. Pena, detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Artigo 332º. Impedir o exercício de propaganda. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 333º. Revogado pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 334º. Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e cassação do registro se o responsável for candidato. Artigo 335º. Fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira. Pena, detenção de 3 a 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo único. Além da pena cominada, a infração ao presente artigo importa na apreensão e perda do material utilizado na propaganda. Artigo 336º. Na sentença que julgar ação penal pela infração de qualquer dos artigos 322º, 323º, 324º, 325º, 326º, 328º, 329º, 331º, 332º, 333º, 334º e 335º, deve o juiz verificar, de acordo com o seu livre convencionamento, se diretório local do partido, por qualquer dos seus membros, concorreu para a prática de delito, ou dela se beneficiou conscientemente. Parágrafo único. Nesse caso, impor ao juiz ao diretório responsável pena de suspensão de sua atividade eleitoral por prazo de 6 a 12 meses, agravada até o dobro nas reincidências. Artigo 337º. Participar, o estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos políticos, de atividades partidárias inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou abertos. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único.
Na mesma pena incorrerá o responsável pelas emissoras de rádio ou televisão que autorizar transmissões de que participem os mencionados neste artigo, bem como o diretor de jornal que lhes divulgar os pronunciamentos. Artigo 338º. Não assegurar o funcionário postal a prioridade prevista no artigo 239º. Pena: pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 339. Destruir, suprimir ou ocultar urna contendo votos, ou documentos relativos à eleição. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Artigo 340. Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, ainda que gratuitamente, subtrair ou guardar urnas, objetos, mapas, cédulas ou papéis de uso exclusivo da Justiça Eleitoral. Pena: reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 15 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Artigo 341º. Retardar a publicação ou não publicar, o diretor ou qualquer outro funcionário de órgão oficial federal, estadual, ou municipal, as decisões, citações ou intimações da Justiça Eleitoral. Pena: detenção até 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 342º. Não apresentar o órgão do Ministério Público, no prazo legal, denúncia ou deixar de promover a execução de sentença condenatória. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 343º. Não cumprir o juízo disposto no parágrafo 3º do artigo 357º. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 344º. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa. Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Artigo 345º. Não cumprir a autoridade judiciária, ou qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral, nos prazos legais, os deveres impostos por este Código, se a infração não estiver sujeita a outra penalidade. Pena: pagamento de 30 a 90 dias multa. Artigo 346º. Violar o disposto no artigo 377º. Pena: detenção até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da autoridade responsável, os servidores que prestarem serviços e os candidatos, membros ou diretores de partido que derem causa à infração. Artigo 347º. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 10 a 20 dias multa. Artigo 348º. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro, para fins eleitorais. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equipara-se a documento público emanado de entidade paraestatal inclusive fundação do Estado. Artigo 349.
falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para fins eleitorais. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa. Artigo 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa, se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada. Artigo 351º. Equipara-se a documento, 348º, 349º e 350º, para os efeitos penais, a fotografia, o filme cinematográfico, o disco fonográfico ou fita de ditafonia que se incorpore declaração ou imagem destinada à prova de fato juridicamente relevante. Artigo 352º. Reconhecer, como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que o não seja, para fins eleitorais. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa se o documento é particular. Artigo 353º. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 348º a 352º. Pena: a cominada à falsificação ou à alteração. Artigo 354º. Obter, para uso próprio ou de outrem, documento público ou particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais. Pena: a cominada à falsificação ou à alteração. Artigo 354º-A. Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio. Pena: reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Capítulo 3º. Do processo das infrações. Artigo 355º. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública. Artigo 356º. Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal deste Código deverá comunicá-la ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou. Parágrafo 1º. Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante e por 2 testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério Público local, que procederá na forma deste Código. Parágrafo 2º. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los. Artigo 357º. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá denúncia dentro do prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da comunicação ao procurador regional, e este oferecerá a denúncia, designará outro promotor para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Parágrafo 2º. A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias,
a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Parágrafo 3º. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, representará contra ele a autoridade judiciária, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal. Parágrafo 4º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o juiz solicitará ao procurador regional a designação de outro promotor, que, no mesmo prazo, oferecerá a denúncia. Parágrafo 5º. Qualquer eleitor poderá provocar a representação contra o órgão do Ministério Público se o juiz, no prazo de 10 dias, não agir de ofício. Artigo 358º. A denúncia será rejeitada quando: e o fato narrado evidentemente não constituir crime. Segunda 2. Já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa. Terceira 3. For manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. Parágrafo único. Nos casos do número 3º 3, a rejeição da denúncia não obstará ao exercício da ação penal, desde que promovida por parte legítima ou satisfeita a condição. Artigo 359º. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para o depoimento pessoal do acusado, ordenando a citação deste e a notificação do Ministério Público. Parágrafo único. O réu ou seu defensor terá o prazo de 10 dias para oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas. Artigo 360º. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á o prazo de 5 dias a cada uma das partes, acusação e defesa, para alegações finais. Artigo 361º. Decorrido esse prazo, e conclusos os autos ao juiz dentro de 48 horas, terá o mesmo 10 dias para proferir a sentença. Artigo 362º. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 dias. Artigo 363º. Se a decisão do Tribunal Regional for condenatória, baixarão imediatamente os autos à instância inferior para a execução da sentença, que será feita no prazo de 5 dias, contados da data da vista ao Ministério Público. Parágrafo único. Se o órgão do Ministério Público deixar de promover a execução da sentença, serão aplicadas as normas constantes dos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 357º. Artigo 364º. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal. Título V5. Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 365º. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de promoção dos funcionários para ele requisitados. Artigo 366º. Os funcionários de qualquer órgão da Justiça Eleitoral não poderão pertencer a diretório de partido político ou exercer qualquer atividade partidária, sob pena de demissão. Artigo 367º. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes normas. E no arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor.
Segunda 2 arbitrada a multa, de ofício ou a requerimento do eleitor, o pagamento será feito através de selo federal inutilizado no próprio requerimento ou no respectivo processo. Terceira 3 se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no cartório eleitoral. Quarta 4 a cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, correndo a ação perante os juízos eleitorais. V5 nas capitais e nas comarcas onde houver mais de um promotor de justiça, a cobrança da dívida far-se-á por intermédio do que for designado pelo Procurador Regional Eleitoral. Sexta 6 os recursos cabíveis, nos processos para cobrança da dívida decorrente de multa, serão interpostos para a instância superior da Justiça Eleitoral. Sétima 7 em nenhum caso haverá recurso de ofício. Oitava 8 as custas, nos estados, Distrito Federal e territórios serão cobradas nos termos dos respectivos regimentos de custas. Nona 9 os juízes eleitorais comunicarão aos tribunais regionais, trimestralmente, a importância total das multas impostas, nesse período e quanto foi arrecadado através de pagamentos feitos na forma dos números segundo 2 e terceira 3. X10 idêntica comunicação será feita pelos tribunais regionais ao Tribunal Superior. Parágrafo 1º as multas aplicadas pelos tribunais eleitorais serão consideradas líquidas e certas, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal desde que inscritas em livro próprio na secretaria do tribunal competente. Parágrafo 2º a multa pode ser aumentada até 10 vezes, se o juiz, ou tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Parágrafo 3º o alistando, ou o eleitor, que comprovar devidamente o seu estado de pobreza, ficará isento do pagamento de multa. Parágrafo 4º fica autorizado o Tesouro Nacional a emitir selos, sob a designação selo eleitoral, destinados ao pagamento de emolumentos, custas, despesas e multas, tanto as administrativas como as penais, devidas à Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º os pagamentos de multas poderão ser feitos através de guias de recolhimento, se a Justiça Eleitoral não dispuser de selo eleitoral em quantidade suficiente para atender aos interessados. Artigo 368º. Os atos requeridos ou propostos em tempo oportuno, mesmo que não sejam apreciados no prazo legal, não prejudicarão aos interessados. Artigo 368º-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato. Artigo 369. O Governo da União fornecerá, para ser distribuído por intermédio dos tribunais regionais, todo o material destinado ao alistamento eleitoral e às eleições. Artigo 370. As transmissões de natureza eleitoral, feitas por autoridades e repartições competentes, gozam de franquia postal, telegráfica, telefônica, radiotelegráfica ou radiotelefônica, em linhas oficiais ou nas que sejam obrigadas a serviço oficial. Artigo 371. As repartições públicas são obrigadas, no prazo máximo de 10 dias, a fornecer às autoridades, aos representantes de partidos ou a qualquer alistando as informações e certidões que solicitarem relativas à matéria eleitoral, desde que os interessados manifestem especificamente as razões e os fins do pedido. Artigo 372. Os tabeliães não poderão deixar de reconhecer nos documentos necessários à instrução dos requerimentos e recursos eleitorais, as firmas de pessoas de seu conhecimento, ou das que se apresentarem com 2
2. Abonadores conhecidos. Artigo 373º. São isentos de selos requerimentos e todos os papéis destinados a fins eleitorais e é gratuito o reconhecimento de firma pelos tabeliães, para os mesmos fins. Parágrafo único. Nos processos crimes e nos executivos fiscais referente à cobrança de multas serão pagas custas nos termos do regimento de custas de cada Estado, sendo as devidas à União pagas através de selos federais inutilizados nos autos. Artigo 374º. Os membros dos tribunais eleitorais, os juízes eleitorais e os servidores públicos requisitados para os órgãos da Justiça Eleitoral, que, em virtude de suas funções nos mencionados órgãos não tiverem as férias que lhes couberem, poderão gozá-las no ano seguinte, acumuladas ou não. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Artigo 375º. Nas áreas contestadas, enquanto não forem fixados definitivamente os limites interestaduais, far-se-ão as eleições sob a jurisdição do Tribunal Regional da Circunscrição Eleitoral em que, do ponto de vista da administração judiciária estadual, estejam elas incluídas. Artigo 376º. A proposta orçamentária da Justiça Eleitoral será anualmente elaborada pelo Tribunal Superior, de acordo com as propostas parciais que lhe forem remetidas pelos tribunais regionais, e dentro das normas legais vigentes. Parágrafo único. Os pedidos de créditos adicionais que se fizerem necessários ao bom andamento dos serviços eleitorais, durante o exercício serão encaminhados em relação trimestral à Câmara dos Deputados, por intermédio do Tribunal Superior. Artigo 377º. O serviço de qualquer repartição, federal, estadual, municipal, autarquia, fundação do Estado, sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo poder público, ou que realiza contrato com este, inclusive o respectivo prédio e suas dependências não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou organização de caráter político. Parágrafo único. O disposto neste artigo será tornado efetivo, a qualquer tempo, pelo órgão competente da Justiça Eleitoral, conforme o âmbito nacional, regional ou municipal do órgão infrator mediante representação fundamentada partidário, ou de qualquer eleitor. Artigo 378º. O Tribunal Superior organizará, mediante proposta do Corregedor-Geral, os serviços da Corregedoria, designando para desempenhá-los funcionários efetivos do seu quadro e transformando o cargo de um deles, diplomado em Direito e de Conduta Moral Irrepreensível, no de escrivão da Corregedoria símbolo PJ, a cuja nomeação serão inerentes, assim na Secretaria como nas diligências, as atribuições de titular de ofício de justiça. Artigo 379. Serão considerados de relevância os serviços prestados pelos mesários e componentes das juntas apuradoras. Parágrafo 1º. Tratando-se de servidor público, em caso de promoção a prova de haver prestado tais serviços será levada em consideração para efeito de desempate, depois de observados os critérios já previstos em leis ou regulamentos. Parágrafo 2º. Persistindo o empate de que trata o parágrafo anterior, terá preferência, para a promoção, o funcionário que tenha servido maior número de vezes. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica aos membros ou servidores de justiça eleitoral. Artigo 380. Será feriado nacional o dia em que se realizarem eleições de data fixada pela Constituição Federal, nos demais casos, serão as eleições marcadas para um domingo ou dia já considerado feriado por lei anterior. Artigo 381.
Esta lei não altera a situação das candidaturas a presidente ou vice-presidente da República e a governador ou vice-governador de Estado, desde que resultantes de convenções partidárias regulares e já registradas ou em processo de registro, salvo a ocorrência de outros motivos de ordem legal ou constitucional que as prejudiquem. Parágrafo único. Se o registro requerido se referir isoladamente a presidente ou a vice-presidente da República e a governador ou vice-governador de Estado, a validade respectiva dependerá de complementação da chapa conjunta na firma e nos prazos previstos neste Código, Constituição, artigo 81, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 9. Artigo 382º. Este Código entrará em vigor 30 dias após a sua publicação. Artigo 383º. Revogam-se as disposições em contrário. 1, 2, 3, passei! A forma mais simples, prática e rápida de vencer o edital do seu concurso. Então acesse agora 123passei.com.br, escolha o guia ideal para seu concurso e vamos juntos acelerar para a sua aprovação. 1, 2, 3, passei!